bem-vindos ao nosso canal. Sou o professor Jonas Neto e hoje nós iremos falar sobre a quinta carta à igreja de Sardes. Estamos numa coletânea das 7 cartas do Apocalipse e hoje iremos falar sobre a quinta carta. Você que ainda não viu o nosso canal, né? Procure ver as outras cartas aí. E esse canal é exclusivamente para estudos, né? Estudos bíblicos. Tem diversos estudos, diversas coletâneas. Iremos fazer também alguns estudos sobre trabalho de conclusão de curso para você que está terminando o seu curso superior, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva e assine o sininho para receber todas as nossas certificações. Todas as vezes que nós colocarmos um vídeo, você vai receber as notificações do nosso canal e também do que está sendo colocado, tá bom? Bom, quinta carta à igreja de Sardes, a introdução, Apocalipse capítulo número 3, o título, quinta carta à igreja de Sardes. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sardes. Sardes significa príncipe de gozo. É um pequeno continente da Ásia Menor, hoje é uma porção da Turquia asiática. Era a capital do antigo reino da Lídia. Sardes foi uma fortaleza poderosa, mas Ciro, rei da Pérsia, derrotou essa cidade e outra das suas redondezas, no ano 549 depois de Cristo. Ciro tinha uma estratégia fantástica de guerra. O que ele fez com os babilônicos? Ele foi tomando as cidades ao redor de Babilônia e depois, quando ele tomou toda aquela cidade ao redor de Babilônia, cercando, né? Ele entrou pela porta da frente. Quando ele entrou pela porta da frente, os babilônicos não tinham para onde correr e assim os babilônicos eles se renderam. A Babilônia hoje fica lá no Iraque. Bom, a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ele menciona um anjo muito famoso dessa igreja, da qual do segundo século, chamado Melito, o bispo de Sardes, tá ok? É mencionado 3 vezes por Eusébio de Cesareia. 2 livros que eu oriento para você ter, esse livro. O livro de Flávio Josefo, datado do ano 37 depois de Cristo, muito interessante, muito bom. Algumas pessoas dizem que Flávio Josefo foi um traidor, isso, aquilo, mas ele foi um general judeu, e foi poupado para que ele pudesse escrever a história dos judeus. Então, sem Flávio Josefo, não teria hoje os judeus uma história para contar, tá bom? E outro também, Eusébio de Cesareia, datado do ano 237 depois de Cristo. Eusébio de Cesareia tem algumas coisas fantásticas ali, muito legal, falando até sobre a filha de Pedro. Você sabia? Pedro era casado, né? Que diz a Bíblia que Jesus foi até a casa de Pedro e a sogra desse estava com febre. E Eusébio conta que Pedro tinha uma filha chamada Petronila, tá bom? Chamada Petronila. Quer saber? Depois eu conto essa história para vocês, tá bom? 2 gêneros de morte rondavam esse pastor lá da igreja de Sardes. A morte moral e a morte espiritual. A morte espiritual nós podemos ter como referência lá em Gênesis capítulo número 20, versículo de número 3, e também Efésios capítulo 2, versículo 1. E ela encontra também uma duplicidade lá no livro de Judas, versículo de número 12, Judas de número 12, versículo de número 2 do capítulo 3 de Apocalipse, diz assim: ser vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Confirma os restantes. Embora o pastor da igreja de Sardes estivesse sendo classificado como morto à vista de Deus, esta dupla ordem de Jesus Cristo nos deixa escrever que ainda na sua vontade, ele tenta um derradeiro esforço para salvar o restante. Porém, a parte da pregação deveria fazê-lo o pastor. Aquela igreja não estava inteiramente destituída do bem, da vida e da esperança. O que era bom precisava
melhorar. Então, a igreja estava se esforçando de uma maneira. Se estava bom, precisava melhorar, tá bom? Versículo de número 3. Diz assim: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Virei sobre ti como ladrão. O Dr. Roosevelt Champion, um grande conceituado, né, dentro da área teológica, tem até uma enciclopédia dele, muito boa. Ele cita aqui, ele faz algumas significações sobre esse versículo. O primeiro, de uma maneira inesperada. O segundo, como um laço tristonho, para que os não estivessem preparados. E terceiro, sem nenhuma oportunidade de aviso prévio. Ou seja, quando não virei a ti. Ou seja, assim como os discípulos, quando Jesus estava subindo, né? Ele falou assim: olha, quando eu subir eu vou mandar o Consolador. Depois que eu mandar o Consolador, eu virei de novo para vocês. O que os discípulos tinham em mente? Tinham em mente que Jesus subiu, recebemos o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, mesmo que algumas pessoas não acreditam que ali seja o batismo com o Espírito Santo, foi uma coisa isolada. Não foi isolada, porque se você olhar bem lá em Atos capítulo número 10, diz a Bíblia que Pedro, naquela visita, algumas pessoas ali receberam também o Espírito Santo. Mas voltando no assunto, eles estavam ali então, receberam o Espírito Santo. Falei: bom, agora nós iremos ficar aqui porque o Senhor está voltando, né? Ele falou que ia subir, mandar o Consolador, e agora nós iremos ficar aqui. Uma pessoa teve uma visão missionária. Quem foi? Estevão. Porque Jesus falou assim, ele prestou bastante atenção no que o Senhor falou. Ó, vocês vão ser testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tá bom? Então ele prestou atenção nisso, receberam o poder do Espírito Santo. Estevão foi e saiu. Quando Estevão sai, as pessoas veem que ali dentro tem mais seguidores do Messias, e começa então, após a morte de Estevão, né, que hoje lá em Israel tem uma igreja de Santo Estevão, no mesmo local onde ele foi apedrejado, e assim começa então a perseguição, e houve uma diáspora dos discípulos ali, porque eles esperavam Jesus para aquela época. A única pessoa que teve uma visão missionária foi Estevão, tá ok? Versículo de número 4, diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de vestes brancas, porquanto são dignas disto. E comigo andarão de vestes brancas. Branco significa retidão, de pureza e inocência. Branco também, muitas das vezes as pessoas veem muito na Bíblia, né, que cabelos brancos. Cabelo branco na Bíblia significa pureza. Não quer dizer, minha irmã, meu irmão, você que tem o cabelo branco é puro. Eu estou falando que no reino dos céus, quando se fala branco, significa pureza. Então, quando fala que tinha o cabelo branco, está dizendo que era puro. Tá bom? O Sinédrio, Suprema Corte Judaica, era composto por 70 mais 1, ou seja, 70 pessoas mais aquela pessoa que liderava. O sumo sacerdote Alcora, vestido de veste branca, como sinal de inocência. Tá ok? Versículo de número 5 e último para nós concluirmos essa carta e depois passarmos para a sexta. Diz assim, o versículo 5, penúltimo versículo, digo: ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Bom, aqui nós temos livro da vida. Vocês lembram que lá no livro de Salmos, Davi fala assim, olha, que meu nome não seja arriscado do livro da vida. Em Apocalipse também, capítulo 20, diz que abriu-se vários livros e o da vida. A pessoa, quando aceita Jesus como seu Salvador, tem o seu nome escrito no livro da vida. Aí você pode perguntar, pastor, mas vem cá, e a pessoa quando se desvia, o seu nome é arriscado do livro da vida? Sim, o seu nome pode ser arriscado do livro da vida, sim, quando você se desvia. Tá ok? O salmista foi bem claro em dizer,
que o meu nome não seja arriscado do livro da vida. Tá ok? Versículo de número 6, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. No presente tempo, Jesus se refere a seus discípulos dos evangelhos, lá em Mateus capítulo 13, versículo 9 e 43. Nós devemos ter os nossos ouvidos atentos à voz de Deus, tá bom? Para que o nosso nome não seja arriscado do livro da vida. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Eu queria que você compartilhasse essa carta para que pudesse chegar a muitas pessoas um pouquinho mais do conhecimento bíblico, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.